Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós já estamos na lição de número 4. A lição de número 4 que tem por tema Hebreus 6, prosseguindo para a maturidade cristã. O texto áureo vai dizer: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 5, verdade prática diz: O verdadeiro cristão deve crescer na graça e no conhecimento. Bem, a introdução ela vai nos levar até o finalzinho do capítulo 5, que traz uma abordagem bem interessante do autor aos Hebreus, que nesse momento ele termina exortando os crentes e mostrando-lhes que esse não é um tema de fácil compreensão. É isso que ele diz: esse não é um tema de fácil compreensão para aqueles que digamos assim, que pararam na caminhada com Cristo, que não deram ouvidos aos ensinamentos, que não se esforçaram, que não buscaram crescer espiritualmente. Então, para essas pessoas, isso se torna um tema difícil de compreensão. Então, se você prestar atenção, você vai notar que o autor aos Hebreus, ele está numa reflexão. Ele vai numa linha de pensamento e ele continua nessa reflexão ali no finalzinho do capítulo 5, e quando chega lá no versículo 10, ele para. Ele para aquela linha de pensamento que ele está em andamento e ele começa a exortar os cristãos hebreus. Exortar porque ele está preocupado com o estado espiritual daqueles cristãos, ele está preocupado com a vida espiritual deles, como está o andamento da vida espiritual dele, porque ele começa a perceber que aquele assunto vai se tornar de difícil compreensão para eles que ficaram estagnados na sua vida espiritual. E assim como na vida secular, na vida cristã também há dois fundamentos principais. E que fundamentos são esses? São os fundamentos básicos, que é de nascimento e crescimento. Se nós vamos prestar atenção, quando um bebê nasce, é uma enorme felicidade com aquele nascimento, e o bebê nasce e por um certo período de tempo, aquele bebê ele não apresenta nenhum crescimento, aquele bebê ele não apresenta ganho de peso, até um certo período. Mas depois deste certo período, este bebê ele começa a apresentar crescimento e começa a ganhar peso, é natural isso de todos os bebês. Porém, assim como um bebê, um cristão também é do mesmo jeito. Quando ele nasce de novo, quando ele aceita Jesus, que ele tem um novo nascimento, ele tem esse período de estagnação, que é quando ele está aprendendo acerca dos primeiros rudimentos da palavra de Deus, que é isso que o autor está falando. Só que depois de um certo período de tempo, se esse cristão não apresenta nenhum crescimento, se ele se estagna assim como um bebê, se esse bebê de repente não começa a ter uma idade mais avançada, de 8, 10 anos, esse bebê não fala, essa criança não fala, essa criança não anda, então torna-se uma preocupação. Por que teve essa parada? Por que não evoluiu? Por que não continuou evoluindo naquilo que estava encaminhando? E do mesmo modo o cristão. Um cristão, depois de muito tempo que ele já tem uma vida que ele já segue a Cristo, se ele não apresenta nenhum crescimento espiritual, torna-se motivo de preocupação. E é essa preocupação que o autor aos Hebreus ele mostra nesse momento. Ele mostra-se preocupado. Por que vocês que já deveriam ser mestres, vocês ainda estão nos rudimentos, nos primeiros rudimentos da palavra de Deus? O alicerce já foi lançado, a base já foi lançada. Vocês deveriam, a partir desta base, assim como uma construção, continuar a crescer a partir dali, mas não. Por que vocês continuam ainda nessa base e precisando ainda que novamente se fale a respeito dessa base? Que já não era mais para acontecer, já era para vocês irem gradualmente subindo e não estarem estagnados como estavam naquele tempo. E por que esses cristãos que receberam esta carta estavam estagnados? O que estava acontecendo? O que nós já vimos desde a primeira lição é que esses cristãos hebreus, eles estavam, na verdade, com medo das perseguições que eles estavam sofrendo pelos seus próprios compatriotas, e eles também estavam sendo ameaçados de morte. Então, o que eles estavam cogitando? Eles estavam cogitando voltar para as sombras.
voltar para o judaísmo, agora que ele já tem a Cristo, já que o Antigo Testamento apontava para Cristo, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, e Cristo é onde se dá, onde se conclui, onde acontece, todas as promessas finalizam e apontam para Cristo, e agora eles estão ali diante de Cristo, e eles cogitam a possibilidade por medo de voltar para as sombras, de voltar para o judaísmo, por conta disso, porque no século I, a perseguição era tão grande que eles corriam risco, além de serem perseguidos, eles corriam risco de perder seus bens, eles estavam sujeitos à perseguição dos próprios judeus, dos seus próprios compatriotas, eles teriam risco também de perder seus empregos, de serem expulsos das sinagogas, eles também corriam risco de serem presos, de perder seus bens e de ser torturados e até de serem mortos, eles corriam esse risco. Então, por isso, para evitar todo esse sofrimento, eles estavam cogitando a possibilidade de voltar para o judaísmo. E interessante que o autor aos Hebreus, ele vai lembrar que esses crentes, eles já tinham tempo suficiente de cristianismo para serem mestres, ou seja, já eram para eles estarem ensinando, só que para a pessoa ser mestre, para a pessoa ensinar de forma efetiva, ela teria que aprender aqueles primeiros rudimentos, ela teria que experimentar, viver aqueles primeiros rudimentos, aqueles princípios, aqueles ensinamentos básicos, a pessoa teria que viver, e a partir desta experiência ela passaria a ensinar para outros. E isso não aconteceu com esses cristãos, é isso que o autor está falando. Já era para vocês, pelo tempo que vocês estão servindo a Cristo, já era para vocês serem mestres, já era para vocês terem vivenciado experiências dos princípios, dos rudimentares, já era para vocês estarem ensinando a outros a respeito disso, mas isso não aconteceu. Eles mostraram ali um crescimento retardado. Eles ainda bebiam leite quando já era para eles estarem se alimentando de alimentos sólidos. Eles já tinham idade suficiente para estarem se alimentando de alimento sólido. E isso demonstrava uma imaturidade espiritual por parte daqueles cristãos. E o autor, ele vai usar um jogo de palavras para facilitar o entendimento, ele vai usar opostos, que ele vai dizer menino versus adultos. Vocês são meninos, mas já tem tempo de serem adultos. E ele vai usar outro oposto, que é leite versus alimento sólido. Vocês ainda se alimentam de leite quando já tinham idade para estarem se alimentando de um alimento sólido, de uma comida mais sólida, e vocês ainda continuam os princípios elementares da doutrina. E a gente vai notar também que ele fala que aqueles cristãos, eles não demonstravam apenas a vontade de retornar ao judaísmo, eles não apresentavam apenas essa vontade de retroceder para o judaísmo, mas eles também demonstravam lentidão em ouvir a respeito de Jesus. É isso que o autor vai dizer. E se nós fizermos um comparativo com o dia de hoje, acontece muito isso, porque muitos cristãos nós encontramos nas igrejas que já têm muito tempo de caminhada com Cristo e ainda continuam nesses rudimentos elementares, nesses princípios elementares da doutrina. Eles não progridem, eles não saem daquela base, eles não saem do básico e vão para estudos mais aprofundados, eles não vivenciam essa base para chegar ao ponto de conseguir passar para outros, senão eles ficam sempre naquele mesmo nível. A gente consegue encontrar muitas pessoas assim, e aqui diz que eles tinham lentidão em ouvir sobre o evangelho, lentidão em buscar conhecimento a respeito de Jesus. Hoje em dia, se você for prestar atenção, as reuniões que menos tem público são a escola bíblica dominical e os cultos de doutrina. Ou seja, a gente nota que as pessoas, elas não se preocupam em buscar este conhecimento, em buscar ouvir. E outra coisa que eu achei interessante, o comentarista falando, que nós estamos num tempo em que você tem mais acesso ao conhecimento, você tem mais acesso à informação, mas mesmo assim as pessoas, elas ficam ali na superficialidade, que é o que vai tratar o tópico 1, que vai dizer... deixando a superficialidade, Hebreus 6:1, por isso pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Então hoje em dia a gente encontra muito isso, muita sabedoria, muito conhecimento
à mão de todos. Quem quiser pode ter acesso a este conhecimento. Você vai na internet, você hoje tem acesso a bíblias de estudo de diversos modelos, com diversos comentários interessantes. Nós temos livros que nós podemos estar estudando, podemos estar nos aprimorando, podemos estar aprendendo mais a respeito de Cristo. Nós temos estudos teológicos gratuitos nos canais, e mesmo assim nós encontramos uma geração que ela é rasa, que ela não sai do raso, que ela não sai dos princípios elementares da doutrina, eles não saem da base. Passa ano, vem ano, e eles continuam discutindo o básico, eles continuam sem entender, sem sair da superficialidade, porque criou-se uma geração, acostumou-se essa geração a viver na superficialidade, e eles não conseguem se aprofundar, não conseguem, e discutem assuntos que são assuntos que já não eram nem para se discutir, porque são assuntos já básicos. Você já passou, já era para ter passado pelo tempo que vocês têm de cristãos, já era para nós estarmos no nível mais elevado, já para estarmos em discussões mais elevadas. Quando eu falo discussões, é no sentido positivo, no mesmo sentido de escola bíblica dominical, que nós temos ali aquela exposição, e cada um fala um pouco a respeito do seu conhecimento, e você cresce com aquilo. Então, muitos cristãos ainda encontram-se nessa mesmice da superficialidade, sem procurar mais conhecimento, sem procurar estudar, sem procurar conhecer mais. E aqui ele vai dizer, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina, ou seja, você já estudou essa parte, a base da doutrina, os princípios elementares da doutrina, que ele vai falar mais a seguir, você já estudou, você sabe já a respeito disso, então ponha isso de lado e vamos passar para o próximo nível, não vamos ficar... se você já colocou a base, você não precisa novamente refazer aquela base, é isso que o autor da revista vai nos falar, não, você já fez a base está firmada em Cristo, então vamos a partir dali nos aprofundar cada vez mais e não ficar insistindo ali naquela base sem progredir. Então ele diz, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Essa parte se aprendeu, então ponha de parte. E deixemos-nos levar para o que é perfeito. E quando ele fala deixemos-nos levar para o que é perfeito, claro que nós precisamos nos permitir ser levados por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. Mas aqui o que dá a entender é que se nós vamos nos deixar levar, claro que tem o nosso consentimento, nós precisamos permitir nos deixar levar, mas se vamos nos deixar levar, tem alguém que nos levará, seremos conduzidos por alguém, e obviamente esse alguém é o Espírito Santo, que vai nos conduzir. Ele vai nos conduzir para onde é que ele diz, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Nós só conseguimos essa perfeição, nos aperfeiçoar em Cristo. Somente Cristo pode nos aperfeiçoar, e de glória em glória nós vamos nos aperfeiçoando em Cristo Jesus. E falando um pouquinho mais a respeito da maturidade cristã, eu peguei um texto que eu achei bem interessante. Eu vi uma comentarista falando e achei interessante citar, que ela falava a respeito do filho pródigo. Quando ela estava falando a respeito de maturidade, ela citava o filho pródigo. Ela diz, a maturidade cristã, é claro que ela se dá com o tempo, é claro que você começa com uma base e você aos poucos vai consolidando e crescendo espiritualmente, e ela lembra que o filho pródigo, logo no começo, o que ele diz? Ele diz, pai, dá-me a minha herança. Ele só pede, ele diz, me dá a minha herança, me dá o que é meu, e lembra muito a nossa realidade, quando muitas vezes a gente chega com Deus e diz, Senhor, eu preciso disso, me dá isso. A gente só pede, a gente chega e só pede, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu quero isso, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, e sempre pedindo assim como aquele filho pródigo que chegou com seu pai e disse, dá-me a minha herança. Então a gente sabe toda a história, resumindo, toda a história do filho pródigo. Depois ele resolve voltar, e o que ele resolve dizer para o seu pai? Qual é a palavra de arrependimento que ele tem agora? Ele diz, faze-me como um dos teus
trabalhadores. É como se ele dissesse: Senhor, o que eu posso fazer para contribuir para o teu reino? Faz-me um dos teus trabalhadores, que eu farei algo para contribuir para o teu reino. E quando a gente ganha essa maturidade espiritual, é mais ou menos isso, que a gente já não fica mais: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, a gente já diz: Senhor, o que eu posso fazer para contribuir para o teu reino? Senhor, se eu gravar um vídeo, se eu postar esse vídeo falando do teu reino, eu vou contribuir? O que eu posso fazer, Senhor, para ajudar a crescer o teu reino, para divulgar o teu reino? Quando a gente ganha essa maturidade espiritual, a nossa preocupação começa a ser outra. Em vez de ser aquela preocupação só comigo mesmo, eu começo a me preocupar com o que eu posso fazer, não com o que ele pode me dar, mas o que eu posso fazer para o reino dele, em que eu posso trabalhar para ajudar esse reino. Então a maturidade cristã é mais ou menos isso, para a gente ter uma compreensão mais clara, né, exemplificada. E quanto ao texto que nós lemos ainda no tópico 1, quando diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares, na tradução da minha Bíblia, ela fala da seguinte maneira: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. O que isso quer dizer? Eu fui buscar a palavra grega stoikeia, que é traduzida por rudimentos ou por princípios elementares, ela tem uma variedade de significados. Eu achei bem interessante, queria compartilhar com vocês, achei isso no livro. Na gramática, ela significa as letras do alfabeto, os rudimentos elementares, os princípios elementares, os rudimentos. Ela tem esse significado na gramática, ela significa as letras do alfabeto, como se fosse o ABC, ou seja, o básico do alfabeto, a base, o princípio. Na física, ela quer dizer os 4 elementos básicos dos quais o mundo é composto, entre outros significados. Mas resumindo, para a gente ter um entendimento bom na gramática, eu achei bem interessante, que é o ABC, que é a base das palavras, é a base de toda a gramática, que você vai começar a entender o ABC. Então, a tradução dessa palavra, dos rudimentos ou dos princípios elementares da doutrina de Cristo, seria a base, o básico, que você aprende logo que você aceita a Cristo. Aquela base, a partir dali. E ele está dizendo aqui que tem que pôr isso à parte, porque você já aprendeu a respeito disso. Você não pode ficar nessa repetição, você não pode de novo ter que colocar a mesma base que um dia já foi posta. Você precisa progredir. E o autor aos Hebreus, ele apresenta essa preocupação com esses cristãos que estavam ali paralisados, que estavam estagnados, sem apresentar nenhum crescimento espiritual. E é isso que se espera de um crente maduro, que ele deixe de lado esses rudimentos básicos e que ele busque crescer e busque chegar até o que é perfeito, que ele seja levado por Cristo rumo ao que é perfeito, que ele se permita ser levado por Cristo rumo ao que é perfeito. Então o autor aos Hebreus, ele exorta esses cristãos a progredirem na fé. E aqui o autor aos Hebreus, ele exorta esses cristãos a buscarem a perfeição. É isso que eles devem buscar, esse deve ser o alvo. E a palavra grega traduzida por perfeição é teleiotes, ou seja, maduros. Nós devemos buscar amadurecimento espiritual, isso que nós devemos buscar. O nosso alvo deve ser esse, o nosso alvo deve ser, sim, a perfeição. E para alcançar a perfeição, nós precisamos nos render ao propósito divino, porque é ele que vai nos levar a essa perfeição. E o autor usa essa expressão de deixemo-nos levar, ou seja, claro que precisa da nossa participação para permitir, porém é o próprio Deus que opera em nós, é o próprio Deus que nos capacita. E nós devemos buscar o crescimento, nós devemos buscar esse amadurecimento, nós devemos aprender o discernimento, nós devemos treinar a nossa consciência, nós devemos treinar o nosso sentido, a nossa mente, sim, a nossa mente, o nosso corpo, para distinguir o bem e o mal. Nós precisamos reconhecer a tentação antes que ela nos prenda, nós precisamos olhar para aquilo e ter o discernimento de
que aquilo vai nos fazer mal, de que aquilo vai nos prejudicar, que nós cairemos naquela tentação e já discernir e já fugir dessa tentação. Nós precisamos enxergar a diferença entre o uso correto e o uso errado das escrituras para que nós não sejamos enganados. Para isso nós precisamos ter esse amadurecimento espiritual. O subtópico 2 vai dizer bases do arrependimento, obras e fé. Hebreus capítulo 6, versículo 1, a parte B. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Certos princípios elementares são essenciais para todo cristão e é importante que os cristãos entendam esses princípios elementares para poder eles continuarem nesse progresso. E essas doutrinas básicas, elas incluem a importância da fé, a tolice de tentar salvar-se por suas próprias obras, o significado do batismo e dos dons espirituais e os fatos da ressurreição e da vida eterna. Para continuarmos a amadurecer na nossa compreensão, nós precisamos ir além, mas não ir para longe dessa base, desse princípio elementar, dos ensinos elementares, tendo uma compreensão mais completa da fé. E é isso que o autor pretende que os seus leitores façam. Os cristãos maduros devem ensinar as doutrinas básicas aos novos cristãos. Então, agindo de acordo com o que conhecem, os que são maduros aprenderão ainda mais da palavra de Deus. Ou seja, a pessoa aprende essa base, esse princípio elementar, ela vive, ela tem aquela experiência, ela põe em prática aquela palavra e a partir dali ela começa a ensinar outros. E poderia se perguntar o que é necessário para nós alcançarmos essa tão sonhada perfeição. Aqui ele dá a resposta na parte B, onde nós lemos, ele dá essa resposta. O próprio autor aos Hebreus, ele dá essa resposta quando ele diz que nós devemos colocar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui onde nós lemos. Os destinatários dessa carta eram crentes judeus e consideravam o Antigo Testamento como oráculo de Deus, a base da sua verdadeira religião. Tal base ela já fora lançada, esses oráculos apontavam para Cristo e já haviam se cumprido em Cristo, razão pela qual o cristão deveria colocar isso de lado e prosseguir, não retrocedendo mais as cerimônias e os ritos judaicos. Ou seja, os crentes eles deveriam buscar Cristo e não se deter nos princípios elementares da doutrina. Esses cristãos precisavam ir além dos princípios básicos da sua fé, entendendo que Cristo é o sumo sacerdote perfeito e o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Em vez de discutir os respectivos méritos do judaísmo e do cristianismo, eles precisavam depender de Cristo e viver eficazmente para Ele. E mais a seguir aqui na revista, nós temos o que o autor aos Hebreus ele chama de base, os conhecimentos básicos. Primeiro, ele fala da base do arrependimento e de obras mortas, envolve mudança da mente, tristeza pelo pecado segundo Deus e mudança de conduta, ou seja, atinge a razão e atinge a emoção. Ele também vai chamar de base os conhecimentos básicos sobre a fé em Deus. Esse é um também que ele chama dos conhecimentos básicos que todo cristão deve ter, porque os judeus que estavam cogitando a possibilidade de voltar para o judaísmo, eles diziam que criam em Deus, só que eles não queriam crer em Jesus, não queriam crer em Cristo como Messias. Logo, a fé deles era incompleta, a fé deles era imperfeita, ou seja, não era suficiente. Ou seja, eles precisavam prosseguir para crer em Jesus, como diz lá em João 14:1, credes em Deus, credes também em mim, foi o que Jesus falou. Então, a fé, segundo o autor, constitui uma confiança completa, eles não podiam apenas crer em Deus e não crer em Cristo como Messias, eles precisavam ter uma fé completa, como foi demonstrado inclusive por Josué, né? Que pela fé ele entrou na terra que Deus havia prometido. E o autor fecha esse tópico, lembrando que todos que põem a sua fé no Evangelho, eles entram no descanso de Deus. O subtópico 3 vai dizer, caminhos para a maturidade. Hebreus capítulo 6, versículo 12, que diz, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno.
Aqui o autor ele vai mostrar para os seus leitores o caminho para a maturidade, e ele vai se juntar a esses leitores porque ele também está seguindo este caminho para a maturidade, e ele vai dizer que além do arrependimento, depois do arrependimento e da fé, o autor ele vai citar outras seguintes bases, porque isso aqui é a continuação ainda está falando das bases do rudimento da doutrina. Ele vai falar do ensino de batismos, e a palavra batismo aqui ela vai retratar muitas cerimônias de purificação, tanto de objetos como de pessoas, lavagem de objetos e de pessoas. E todos esses rituais, eles eram figuras da purificação definitiva que Jesus fez. Agora todas aquelas abluções, elas cessaram, elas deixaram de existir, e a realidade, ela chegou em Jesus. E o autor da revista também vai falar da imposição de mãos. A imposição de mãos, ela está presente no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento ela vai aparecer. Nós vamos encontrar Pedro e João quando eles impuseram as mãos sobre os samaritanos e estes receberam o Espírito Santo. Nós vamos encontrar no Novo Testamento Ananias quando ele impôs a mão sobre Saulo e este recebeu a visão de volta, assim como também recebeu o Espírito Santo. Em Atos nós encontramos muitos desses exemplos e continuamos encontrando em Atos quando Paulo ele impôs a mão sobre alguns dos discípulos de João Batista lá em Éfeso e estes também receberam o Espírito Santo. E a imposição de mão ela também foi usada para a ordenação de diáconos, para envio de missionários e também para pastoreio das igrejas. A imposição de mão também ela está relacionada com a cura de enfermos. Nós encontramos isso também no Novo Testamento. E o Antigo Testamento também ele vai nos ensinar que quando um animal era levado para ser sacrificado, o sacerdote impunha as mãos sobre eles e ao declarar os pecados do ofertante, esses pecados eram transferidos para aquele animal. Aquele animal era sacrificado e os pecados do ofertante eles eram perdoados. E essa imposição de mão nos animais para o sacrifício era um símbolo de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme de João 1:29. O autor da revista também vai falar da ressurreição dos mortos. Os judeus eles também acreditavam na ressurreição dos mortos, mas agora eles precisavam entender que isso só era possível porque Cristo ressuscitou como primícia dos que dormem. Portanto, quando ele voltar, todos ouvirão a sua voz e sairão dos seus túmulos, uns para a ressurreição, para a vida, e outros para a ressurreição do juízo. E os judeus também eles acreditavam no juízo final. Sabiam que Deus julgaria os vivos e os mortos, mas agora eles precisavam entender que o juiz que julgará a todos será o Senhor Jesus Cristo. Então tudo apontava para Jesus. Ele é a consumação de todas as promessas que tinham no Antigo Testamento, todas apontavam para Jesus e todas vieram se concretizar em Jesus. O tópico 2 vai dizer os perigos da apostasia, o subtópico 1 diz o que é apostasia. Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 5 diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, que tiveram conhecimento da palavra da verdade, né? E provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Agora, depois do autor dos Hebreus exortar os crentes sobre o perigo da negligência espiritual e da falta de maturidade, ou seja, da necessidade de eles serem ensinados de novo sobre os rudimentos da fé, quando já deveriam ser mestres, o autor agora ele adverte os leitores de um perigo ainda maior, que é o perigo da apostasia, que inclusive é um perigo real. Hoje em dia, inclusive, o autor da revista ele vai nos falar que hoje em dia é um perigo real, tão real quanto foi no tempo em que essa carta foi escrita aos Hebreus. Então é algo que precisa ser debatido, que precisa ser estudado para que os nossos irmãos fiquem atentos para não cometerem apostasia. E quanto aos apóstatas, o apóstolo João ele é enfático quando ele fala que eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. Está lá em 1 João 2,19. Então o autor ele faz um alerta sobre o perigo real da apostasia, porque muitos desses cristãos que eram cristãos professos, que tinham aceitado o cristianismo, de repente estavam
prontos para voltar ao judaísmo, para apostatar da sua fé. Por medo da perseguição, por medo da morte, eles estavam se negando Jesus e querendo voltar para o judaísmo. Mas eles não percebiam que negar a Cristo não é poupar a sua vida, pelo contrário, é cair na apostasia, é ir para um caminho que é um caminho sem volta, é uma queda sem volta. E o autor aos Hebreus, ao mencionar esses apóstatas, ele fala de 3 características deles, que é a primeira: eles desprezaram os dons de Deus, eles rejeitaram o Filho de Deus e eles desistiram da bênção de Deus. Então nós notamos que a obra do Espírito Santo, ela havia sido real, ela havia sido eficaz no meio daquela igreja, o que não excluía a possibilidade de que alguns desses membros serem rebeldes de coração a ponto de apostatar da sua fé. O subtópico 2 vai dizer a diferença entre queda e apostasia. Hebreus capítulo 6, versículo 6 diz: e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-a à ignomínia. Então aqui o autor da revista ele dá uma classificação bem simples de entender sobre o que é apostasia. Ele diz: apostasia é o abandono e negação deliberada e permanente da fé, ou seja, o abandono consciente, o abandono deliberado. A pessoa sabe o que está fazendo, ela sabe que ela está negando a Cristo, é tudo conscientemente, é tudo deliberadamente. Então é preciso deixar claro que existe uma profunda diferença entre queda e apostasia. Inclusive, a apostasia é uma queda sem retorno. A apostasia é um abandono deliberado da fé. É virar as costas para Deus, é renegar aquilo que um dia se professou, é pisar aquilo que um dia se defendeu, é deixar de crer naquilo que um dia foi conteúdo da sua confissão. Um crente cai e levanta, é isso que o autor da revista ele vai nos falar, vai até citar uns exemplos. Ele tropeça, ele é restaurado. Já um apóstata, eles viram as costas para Deus e não demonstra nenhum sinal de arrependimento, ou seja, ele endurece o seu coração. Por isso que o autor vai dizer que é impossível ele retornar, porque uma vez que ele apostata da fé, ele vai endurecer o seu coração e ele mesmo não se permitirá voltar, ele endurecerá o seu coração a tal ponto de não conseguir mais retornar para Cristo. Apostasia é rebelião consumada contra Cristo, é endurecimento do coração, é cair sem a possibilidade para o arrependimento. Essa é a diferença, por exemplo, entre Pedro e Judas Iscariotes. Pedro negou a Cristo, Pedro fugiu, se acovardou e depois disso ele caiu em si, ele se arrependeu, ele chorou, ele buscou perdão, ele se arrependeu genuinamente. E olha a diferença para Judas Iscariotes. Judas Iscariotes traiu Jesus, vendeu Jesus. Não teve um arrependimento genuíno, não teve um arrependimento verdadeiro e ele foi e se matou, ou seja, não teve volta para ele apostatou da fé, ele não se arrependeu verdadeiramente. O autor fala que essas pessoas que caíram, elas viveram algumas experiências e entre elas eles citam, elas foram iluminadas, ou seja, elas tiveram o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, da palavra da verdade, que é a palavra de Jesus Cristo. Elas provaram o dom espiritual, elas tornaram-se participantes do Espírito Santo, elas provaram a boa palavra de Deus, elas provaram os poderes do mundo vindouro. Então há aqueles que abraçam a fé como Simão, aqui a revista cita o exemplo mágico, e são batizados, mas não são verdadeiramente convertidos. Ou alguns que entram na igreja e se tornam até cooperadores, como é o exemplo aqui de Demas, mas eles amam o presente século e abandonam a causa do evangelho. Ou mesmo exercem liderança na igreja, como é o exemplo de Judas Iscariotes, mas são filhos da perdição. Todos esses experimentaram essas realidades, todos eles sentiram tudo isso, porém eles não eram verdadeiramente convertidos. Depois do autor afirmar que não obstante essas experiências, as pessoas caíram, o autor diz que é impossível renová-las para o arrependimento e para justificar a sua afirmação, ele usa 2 argumentos. Primeiro, de novo, eles estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, quando eles estão negando a Cristo, quando eles estão
falando que aquilo que eles viveram de fato não foi uma experiência real, não foi uma experiência genuína. Segundo, eles estão expondo o Filho de Deus à ignomínia. Este versículo aponta para o perigo dos cristãos hebreus retornarem ao judaísmo e deste modo cometerem apostasia. Certo é que aqueles que rejeitam a Cristo não serão salvos. Não há nenhum outro caminho possível para a salvação a não ser por meio de sua cruz. Porém, o autor ele não indica que seus leitores estivessem ao ponto de renunciar a Cristo. Ele está advertindo contra a dureza do coração que tornaria o arrependimento inconcebível para o pecador. O subtópico 3 vai dizer 2 tipos de crentes, referência a Hebreus capítulo 6, 7 e 8, que diz: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles, por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. O autor ele ilustra o seu argumento com uma analogia. A analogia da terra, que ao receber chuva produz erva útil, contra aquela que mesmo recebendo chuva produz espinhos e abrolhos. Dessa forma ele contrasta o verdadeiro crente e o apóstata. Embora a semente que caiu no meio das pedras e no meio do espinheiro tenha brotado, ela não frutificou. A semente que caiu no meio do terreno pedregoso e que caiu no meio dos espinhos, elas germinaram, elas estenderam suas raízes, elas cresceram rapidamente. Pela aparência, era impossível dizer que elas não frutificariam, não tinha como saber. Assim também não é possível discernir nessa fase inicial da vida cristã a diferença entre o verdadeiro crente e o futuro apóstata. É como uma terra na qual cai a chuva da palavra e do Espírito Santo, e essa terra produz fruto digno de Deus. A prova de que alguém é crente autêntico não está em ter vivido tais experiências, mas está em seu caráter transformado. Isso se vê em seu crescimento no entendimento das coisas espirituais, em sua crescente semelhança com Cristo, em sua perseverança na fé até o fim, ou seja, continuar, seguir, perseverar, não desistir. A apostasia é o abandono ostensivo, é o abandono deliberado e é o abandono consciente da fé em Cristo. Essas pessoas não podem ser restauradas porque jamais demonstram sincero arrependimento. Elas não têm o coração quebrantado, não há nelas sinal de arrependimento sincero. Ao contrário, elas permanecem endurecidas para sempre. Por isso, elas são como a terra que, mesmo ao receber chuva, só produziu espinhos e abrolhos. Essa realidade pode ser vista ao longo das Escrituras. O autor dos Hebreus ele faz referência à apostasia daqueles que saíram do Egito, mencionando o Salmo 95, 7 e 8. O rei Saul, que mesmo sendo ungido rei de Israel, apostatou e foi procurar um médium. Nós podemos ver isso lá em 1 Samuel 28, e nós sabemos o fim que recebeu o rei Saul. Jesus falou na parábola do semeador que muitos parecem ser verdadeiros crentes, mas não são. Aparentam ter uma genuína profissão de fé, mas não perseveram. Em Mateus 7, do 21 ao 23, Jesus mencionou aqueles que profetizaram, expeliram demônios e fizeram milagres, mas não eram conhecidos por ele. Em 1 Timóteo 4:1, o apóstolo Paulo afirma: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecer à doutrina de demônios. Qual é o verdadeiro significado da expressão cair no final? A queda na qual não há recuperação que o autor fala não pode ser resultante da fraqueza humana, pois os crentes precisam constantemente se voltar a Deus para confessar seus pecados e buscar refúgio no grande sumo sacerdote. Trata-se, na verdade, de uma queda para a qual não existe arrependimento, ou seja, não há reconhecimento do erro, não há tristeza segundo Deus e não há volta para Deus. Ao contrário, é um abandono definitivo e final da fé cristã. É uma rebelião consumada, é uma apostasia completa. Os apóstatas tratam a verdade como se fosse falsa e suas experiências como se jamais tivesse acontecido. Os crentes, quando caem, eles voltam para o Senhor e por ele eles são restaurados. Não é assim com a queda dos apóstatas. Portanto, a apostasia não é queda temporal, mas é queda definitiva. Não é imaturidade espiritual, mas é rebelião consumada. A terra que produz uma boa colheita recebe um cuidado especial, mas a terra que produz espinhos tem que ser queimada para que o fazendeiro possa começar de novo. Uma vida cristã improdutiva cai sob a condenação de Deus. Não somos salvos pelas obras ou pela conduta, mas aquilo que fazemos é a evidência da nossa fé. O tópico 3 vai dizer diligência cristã. O subtópico 1 diz
Deus não esquece. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O autor aqui ele vai admoestar os seus leitores a procurarem um efetivo progresso, um diligente progresso, procurarem diligentemente progredir na obra de Deus. Para que eles tenham a plena certeza da esperança, é necessário que eles progridam. Isso que nós recebemos por graça, nós precisamos desenvolver diligentemente com entusiasmo, porque nós já sabemos que a marca do verdadeiro convertido é a perseverança. Então nós precisamos perseverar no Senhor, perseverar em continuar a aprender mais e a progredir, não ficar na base rudimentar e dos princípios rudimentares da doutrina cristã, não. Nós já fizemos a base, agora nós vamos progredir, vamos continuar, vamos estudar mais, vamos meditar mais na palavra, aprender mais, para chegar ao ponto de vivenciarmos essa palavra, de vivermos, de colocarmos essa palavra em prática, de vivermos isso e a partir daí sermos mestres e ensinarmos para outros a respeito desta palavra maravilhosa. Mas também nós precisamos ter em mente que não basta esse entusiasmo inicial, é preciso continuar, é preciso dar continuidade. Não basta uma boa disposição para começar o labor cristão, não. Também é preciso avançar, é preciso perseverar até o fim. As lutas, as perseguições, as tribulações do dia podem nos levar até a nos cansar de fazer o bem, mas nós não devemos esmorecer, nós devemos continuar fazendo bem, continuar obedecendo a Deus, continuar seguindo com a estrutura daquela base que já foi lançada e continuar lançando uma estrutura acima daquela base para continuar este progresso, porque a base para a certeza da salvação é a continuidade, é a obra constante e contínua de santificação pelo Espírito Santo em nosso coração, que é medida pela perseverança, pela continuidade no Evangelho, e aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E ao mesmo tempo que Deus ele se esquece dos nossos pecados, ele se lembra de todos os atos de bondade que nós praticamos para com o seu povo. E essas obras elas podem ser esquecidas, podem ser até esquecidas por aqueles que nos recebem, por aqueles que nos rodeiam, pelos nossos pastores, como a própria revista fala, pode ser esquecida pelos homens. Mas Deus, ele jamais vai esquecer aquilo que nós fizermos. É fácil ficarmos desencorajados pensando que Deus se esqueceu de nós, mas Deus nunca é injusto, Ele nunca se esquece ou é indiferente ao trabalho árduo que fazemos para Ele. Você pode não estar recebendo as recompensas e os aplausos atualmente, mas Deus conhece seus esforços de amor. Deixe que o amor de Deus por você e o seu conhecimento íntimo do seu serviço a Ele lhe sustentem quando você enfrentar decepção e rejeição aqui na terra. Um versículo de Colossenses que eu gosto muito é Colossenses 3:23, que diz: tudo quanto fores fazer, faça de todo o coração, como se fosse para Cristo e não para os homens. E diz mais que a nossa recompensa, ela virá do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não devemos esperar a recompensa dos homens, nós devemos ter a certeza que Cristo nos recompensará. Subtópico 2 vai dizer herdeiros das promessas, Hebreus capítulo 6, versículo 12, vai dizer o seguinte: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Então aqui o autor está dizendo que longe de se acomodarem, longe de ficarem parados, estagnados, os seus leitores devem olhar e devem imitar os heróis da fé, que mesmo sob imensa pressão da vida, imensas pressões das situações difíceis que eles passaram, das gigantescas provas, eles tiveram paciência para confiar nas promessas de Deus, e nós devemos olhar para eles e devemos imitá-los nesta perseverança, nesta fé, nesta confiança em Deus. Ou seja, em vez de esses cristãos cogitarem a possibilidade de voltar para o judaísmo, eles deviam olhar para a vida daqueles que piedosamente na história bíblica eles andaram com Deus e tentar imitar o seu exemplo. Nos tempos bíblicos antigos, antes de nós chegarmos na era atual, a era moderna dos advogados, dos cartórios e de grandes ofícios e de tudo relacionado a isso,
As pessoas elas resolviam suas pendências de uma forma bem simples, chegando ao entendimento mútuo e confirmando a seguir com o juramento. Era assim que as pessoas faziam seus negócios e as suas palavras tinham muito valor quando elas finalizavam aquele negócio com um juramento. E todo juramento ele era definitivo, ele era final, ele resolvia todas as pendências quando a pessoa finalizava um processo ali, digamos assim, com este juramento. Então, o homem ele precisa interpor a sua palavra a um juramento, porque o homem é passível de erro, o homem é passível de engano. Mas Deus, ele não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa, a palavra de Deus diz. E a sua palavra, ela é plenamente confiável. A segurança da nossa salvação não está fundamentada em quem somos ou no que fazemos, mas está alicerçada na promessa e no juramento de Deus. Ele prometeu e ainda chancelou a sua promessa com o juramento. O subtópico 3 vai dizer, ancorados em Cristo, Hebreus capítulo 6, versículo 19, que diz, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Essa é uma referência náutica, né, que o autor aos Hebreus ele está usando aqui, tirado das experiências da navegação. A palavra âncora, embora seja uma metáfora, é óbvio, ela era muito usada entre as citações gregas e as citações romanas. No Novo Testamento ela é citada apenas esta única vez e na outra vez naquela situação em que Paulo sofre o naufrágio. Já no Antigo Testamento ela não é citada nenhuma vez, esta palavra. Como a âncora pesada de ferro afunda nos grandes mares e fixa-se entre as rochas inabaláveis, mantendo o barco seguro e firme, assim a esperança é a âncora do cristão. A nossa segurança não está no fato de inexistirem problemas na nossa volta, não. A vida do cristão é como uma viagem por mares revoltos. O que mantém o navio fora de perigo do naufrágio é a âncora. Ela parece invisível, mas segura o navio. Embora não possa ser vista, ela constitui-se na segurança da embarcação. A nossa âncora não está nas profundezas do mar, mas está nas alturas do céu. Nossa esperança é como uma âncora que penetra além do véu e nos dá segurança na longa viagem rumo ao ponto divinal. Nossa esperança é segura e imutável, está ancorada em Deus, da mesma maneira que a âncora de um navio se prende firmemente no fundo do mar. Para aquele que busca verdadeiramente a Deus com convicção, Deus dá uma promessa incondicional de aceitação. Quando com o coração aberto, com honestidade, sinceridade, você pede a Deus para lhe salvar dos seus pecados, Ele lhe salva. Esta verdade deve dar encorajamento, deve dar segurança e deve dar muita confiança. Que nós estejamos sempre ancorados em Cristo, que a nossa fé seja inabalável no nosso Deus, que tenhamos a certeza que nós servimos o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas e que está sempre ao nosso lado. E assim ficamos por aqui em mais uma lição maravilhosa. O livro de Hebreus é um livro riquíssimo, que tem inúmeras lições, inúmeros aprendizados que nós podemos adquirir no decorrer desta lição. Não esqueçam de pedir a ajuda do doce Espírito Santo sempre que forem lecionar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, quem vocês puderem. Comentem o vídeo e fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!